Tá escutando? Alô, alô. Acho que falhou aqui a conexão. Foi lenta, é Oi, isso? acho que a conexão falhou. Oi? E aí? Tá escutando? Agora sim, agora tá ótimo. Agora, agora conectou. É isso aí. Tô aqui com. Já tem gente mandando mensagem dizendo que a live já tá começando. Tô Legal, aqui com. seja bem-vinda. Tô aqui com um resumo do que a gente colheu de perguntas e dúvidas. De qualquer jeito, Hum. quem quiser botar dúvida aí, quem quiser ir acompanhando, botando dúvidas, eu vou lendo e vou anotando, e qualquer coisa eu vou te falando que as pessoas estão escrevendo aí. Mas eu acho, antes de Perfeitamente. tudo, é bom, para quem não te conhece, né, te apresentar como Jandarma, mestre João Carlos Melo, para quem conhece de antigamente, terapeuta, bioenergético, mestre em Reiki há 22 anos e fundou a ONG Reiki Sem Fronteiras Brasil há 17 anos, que já existe. Então, quem quiser ver os trabalhos da ONG, é só depois dar uma olhada no Instagram, que o Jandarma está falando do Instagram da ONG. E Isso, já temos mais de 35 mil atendimentos com Reiki no ambulatório social, né? exatamente. Ao longo desses 17 anos, a gente já ultrapassou, provavelmente já ultrapassamos em muito essa marca de 35 mil. Muito bom. Assim, eu separei algumas perguntas, mas eu acho que antes da gente ir para as perguntas específicas, é melhor a gente ir pelo básico, sobre o que é Reiki. O que é Reiki? O que é Reiki? Então, objetivamente, Reiki é um método, uma prática de saúde. Ela tem supostamente uma origem no Tibete. É suposta porque não se tem muitas certezas ao longo da história do reiki, não se tem muitas certezas. Entretanto, ela foi resgatada por um japonês chamado Mikao Usui, final do século XIX, começo do século XX. É uma história que a gente conta no curso, que é muito interessante. E ela, no fundo, ela é um método de cura, né? Um método de saúde, porque ela trabalha com uma coisa chamada energia vital, que no Ocidente a gente não tem hábito, não tem costume, não é ensinada nas escolas, né? Mas muito conhecido na Uhum. medicina ayurvédica, na medicina chinesa, enfim. A energia vital é a energia que anima todos os seres biologicamente vivos. E nós dependemos dessa energia. Nós nascemos com uma carga dessa energia. Se nascemos saudáveis, nascemos com os nossos 100% dessa energia. E ao longo da vida nós gastamos e reabastecemos energia vital. Portanto, a vida de uma maneira geral, principalmente a vida contemporânea, é uma vida que demanda muito mais energia vital do que aquela que a gente tem podido, conseguido reabastecer. Então, o Reiki acaba sendo um método cuja prática nos reabastece de energia vital, nos levando de volta para os estados originais de saúde. Acho que eu nunca expliquei Reiki tão rápido. Não, nunca explicou Reiki tão rápido. Inclusive, quando eu fiz a iniciação de Reiki há 6 anos atrás, né, você costuma explicar sobre o que é Reiki logo no início do curso. E Isso. nunca explicou de forma tão rápida. Não dá para falar tão longamente numa live como eu falo num curso, né? É, é. Falando sobre curso e falando sobre o que é Reiki, talvez eu acho que a gente pode ir para essa pergunta aqui, que pode ter a ver. É, Temos visto vários formatos de curso de Reiki, nomes diferentes, carga horária diferentes. Inclusive alunos que chegam para fazer o curso, inclusive alunos que chegam para fazer o seu curso, quando você pergunta se passou pelas 4 iniciações, ele não sabe o que se trata. Como é isso? Ah, isso veio de uma pergunta de um aluno seu, né? É óbvio. Aham. É, a luz, Opa, eita, a luz está piscando aqui. estamos com um problema de luz Então aqui. ele não sabe o que se trata. Como é isso? O que você acha disso e o que você acha que anda acontecendo? Estamos numa boate. É mesmo. Aham. É. Pausa aqui para ver se a gente. Estamos com os ar-condicionados ligados aqui, né? Vamos ver. Ok.
Beleza. Uau! Muita energia, muita energia. Pegou a pergunta ou quer que eu repita? Não, 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 eu peguei sim, peguei. É uma pergunta muito recorrente, né? E para mim é um assunto bastante comum, estou bastante ambientado com ele, né? É curioso porque existem práticas variadas de Reiki, né? Ao longo do tempo, quando eu comecei a trabalhar com Reiki, na verdade, nós só conhecíamos duas práticas, basicamente duas práticas, né? A prática do sistema Usui e a prática de um sistema chamado Reiki essencial, né? Hoje em dia, existem inúmeras práticas de Reiki, né? Uhum. Acho que a gente podia fazer uma pausazinha para dar uma olhada no que está acontecendo com a luz. O que você acha? É possível fazer uma pausa Eu na não, live? eu não sei como pausa. Não, talvez a gente teria que encerrar e abrir uma outra. E eu não sei o É que seria curioso possível. que quando a gente parou de falar, ela fica estável. Quando a gente começa a falar, parece que é a nossa energia que está mexendo isso tudo, né? Então, para quem está chegando agora e entrando, porque tem pessoas entrando e saindo o tempo todo, né? Hum. Não é um efeito, não é um filtro do Instagram, isso faz parte da luz que está acontecendo no ambiente e a gente não tem controle sobre isso. Eu acho que a gente deve Isso. continuar assim. Qualquer Aham, coisa ok. apaga aí e a gente vê, vai no escuro, talvez. Vamos ver. No escuro? Vai ser ótimo. Vamos ver o Curioso, que, né? que acontece. Esse efeito Mas não é um especial está filtro do interessante. Instagram. São efeitos especiais que a gente contratou para a nossa live hoje. Tá, tem gente que tá falando que tá ótimo assim com a luz. Bacana, tranquilo. Vamos em frente, então. É uma Então, agora, boate, Reiki. como eu estava dizendo, Ah, né, quando eu comecei a trabalhar com Reiki, na verdade eu cheguei no Reiki em 1994, já tem 26 anos, né? Na verdade, a gente só ouvia falar do sistema Usui e do sistema chamado Reiki Essencial, né? Eu fui iniciado por um sannyasi, um discípulo do Osho, que trazia de Puna uma prática nova também, que chamava-se Osho Reiki. Mas o Osho Reiki era um sistema Usui, todos os fundamentos eram do sistema Usui. E dentro da prática do sistema Usui, existem alguns fundamentos para cada nível de Reiki, para cada nível de curso, né? Coisas que são absolutamente fundamentais que estejam lá e que não estejam outras coisas lá. Isso basicamente é o que define um curso do sistema Usui. Uma dessas coisas são as iniciações. Um curso de Reiki 1 necessariamente tem 4 iniciações. Iniciação é aquilo que, obviamente, dá início a alguma coisa. E se dá início, termina alguma coisa. Por exemplo, nós temos nos 7 sacramentos, cada um deles é um ritual de iniciação. A gente não costuma ver assim, mas é um ritual iniciático, né? Inclusive o funeral, que é o último dos 7 sacramentos, ele é um ritual. E é um ritual de uma iniciação para uma outra vida, né? Para quem acredita nisso, como eu, por exemplo, né? Então, dentro do sistema Uzui, a prática do sistema Uzui no nível 1, ela pressupõe 4 iniciações, necessariamente. E essas iniciações são aquilo que somente um mestre em Reiki pode fazer, uma coisa que faz parte da nossa formação, e que dá início à sua vida reikiana, ou seja, ativa em você os canais de transferência de energia vital. Modernamente, esse modernamente está em itálico, né? Porque eu acho que é uma coisa mais modernosa do que moderna. As pessoas passaram a fazer, ao invés de 4 iniciações, apenas uma. É claro, estão faltando 3 iniciações. Eu não sei exatamente como é que fazem isso, porque eu não conheço esses cursos. Eu só conheço do retorno que os meus alunos me dão quando vêm de outras formações e vêm fazer um curso comigo e dizem, puxa, mas eu só fiz uma iniciação. E quando terminam o curso, referem a diferença que foi. Um curso em que só tinha uma iniciação, porque muitas vezes a carga horária do curso era de apenas 2 horas, ou até menos, e o meu curso tem 23 horas letivas, 23 horas dentro de sala de aula. Então, isso faz muita diferença, né? E é claro que num curso de 2 horas, não cabem 4 iniciações. Então, a coisa eu acho que começa com um desejo de diminuir a carga horária, e porque não cabe nessa carga horária, não cabem as 4 iniciações, descobriram lá uma forma de fazer uma iniciação só. O fato é que não ponho em questão se funciona ou não funciona. O que eu coloco é, não se pode chamar de sistema Uzui alguma coisa que fere
que falta com alguns dos princípios fundamentais do sistema Usui. E as 4 iniciações é um dos pilares do sistema Usui. Então, se tem uma só iniciação, não estou dizendo que é melhor, que é pior, não é nada disso. Eu não estou comparando, eu estou diferindo. Esse curso não pode ser chamado de sistema Usui. E isso não é um sistema João Carlos Melo, não fui eu que inventei, eu apenas sigo esse sistema. Sigo e sigo há muitos anos porque percebo, sinto em mim e sinto nos meus milhares de alunos o efeito que a profundidade desse curso traz. E eu, até onde conheço profundidade, ela demanda algum tempo. E por isso nós usamos até um pouco mais do que a carga horária mínima que um curso do sistema Usui de nível 1 deve ter, que são 16 horas. Todas essas normativas, elas são reguladas por uma instituição chamada The Reiki Alliance. A Reiki Alliance é a organização internacional que organiza o sistema Usui no planeta, no mundo, né? Então, lá no site da Reiki Alliance estão esses preceitos, estão esse conteúdo. É fácil a gente checar. Então, se alguém faz um curso do sistema Usui, ou pelo menos dito como sistema Usui, e ele só fez uma iniciação, é fácil checar. Entra no site da Reiki Alliance e você vai ver que lá está escrito, estão descritas as normativas e essa é uma delas. Sim. Voltamos para o boate, Acho que é né? importante. Voltamos para o boate. É importante falar do site da Reiki Alliance também, porque acho que tem pessoas que pensam assim, né? Ué, mas o outro curso está dizendo que o sistema azul é aquele, por que eu vou acreditar naquilo que você está dizendo? Né? E não é sobre o que você está dizendo, que você está seguindo uma orientação, e seja lá um protocolo, não sei como é que se chama, né? Da Reiki Alliance, né? Tem algo que é maior do que todos nós, né? Exatamente, exatamente. E a Reiki Alliance, ela é uma organização que foi fundada pela 4ª grão-mestra do sistema Usui, e é importante frisar que o sistema Usui, existem muitas linhas de prática, mas linhagem espiritual só existe uma. Existem 4 grão-mestres no sistema Usui, Mikao Usui, Shujiro Hayashi, Hawaii Takata e Phyllis Lei Furumoto, que foi a mestra, a grão-mestra que criou a Reiki Alliance. Ela desencarnou no ano passado e até esse momento nós não temos o anúncio de um novo ou de uma nova grão-mestra e, entretanto, a instituição continua levando a cabo a sua função e seu trabalho. É como você diz, lá estão as normativas, né? E o sistema Usui é um sistema vivo. A gente não pode alterar uma parte do sistema vivo sem alterar o sistema. Então, para ser chamado sistema Usui, ele precisa cumprir esses preceitos, ele precisa atender a esses elementos que compõem o sistema Usui. Sim. Nas perguntas que eu separei, eu não vou na ordem, porque tem uma pergunta da Ramona Luz, que eu acho que tem a ver com uma outra pergunta que está aqui, que a pergunta que eu tenho é: o que você acha dos pacotes de curso de Reiki? Tipo a pessoa que compra o Reiki nível 1, nível 2 e nível 3. Por que você não fala sobre o Reiki 3? E a pergunta da Ramona não sei se cabe essa pergunta, claro que cabe, né? Mas aprendi que temos as 4 iniciações. E vi ano passado uma pessoa dizendo que foi iniciada em doutorado Reiki. Vocês conhecem sobre isso? Se tem mestrado, deve ter doutorado, né? Mano, isso é um erro de interpretação, né? O mestrado em Reiki não é um mestrado como na academia, entende? Um mestre em Reiki não é como um mestre de medicina ou qualquer outra profissão, né? O nível 3 não existe. Isso pode ser uma coisa chocante para algumas pessoas, mas lembramos, eu estou falando aqui do sistema Usui, ok? Se você é oriundo de uma outra prática, de uma outra metodologia, eu sequer posso falar sobre alguma coisa, porque eu conheço profundamente o sistema Usui. E o nosso propósito nesse encontro é falar sobre ele. Então, não existe Reiki 3. Sistema Usui tem nível 1 e nível 2. Cada um com as suas particularidades, cada um com as suas, digamos, ferramentas, e ferramentas essas com os seus benefícios, as suas características, né? Aquilo que nós chamamos, que se chama por aí vulgarmente de nível 3, nós chamamos de nível de mestre. O nível de mestre não é um curso. Nível de mestre é um caminho. Eu vou voltar um pouquinho atrás para poder chegar no nível de mestre, para definir um pouco as etapas que a gente percorre para chegar nesse nível de mestre. E já dizendo de antemão, não se tem que chegar no nível de mestre. Não é porque você fez nível 1 e nível 2 que você tem que fazer nível de mestre. Na verdade,
O nível de mestre no sistema Uzui é um caminho que se apresenta espontaneamente, de dentro para fora, naquele que deseja fazer disso a sua vida. Não há um conjunto de novos aprendizados como nós temos no Reiki 1 e no Reiki 2, entende? Não há uma nova prática que não seja especificamente a iniciação de outras pessoas. Eu não estou com isso diminuindo a importância do nível de mestre. Ao contrário, é muito profundo. A chegada até esse lugar é muito profunda. Mas ela não é uma imposição de fora para dentro. Ela não é uma normativa de 1, 2 e 3, porque fiz o 1, necessariamente farei o 2 e farei o 3. Nem tampouco ela é uma decisão mental. Isso é uma coisa muito superficial e bastante ocidental. E Reiki não é uma prática com esse conceito, com esse cariz ocidental. Ele tem um perfil bastante oriental naquilo que há de mais nobre quando nós falamos de oriental. Então, quando nós fazemos sistema Uzui, eu estava falando, no Reiki 1 nós temos um mínimo de 16 horas, né? Nós fazemos 23 no nosso curso, e tem um propósito, e quando a pessoa vai ao curso ela entende isso. Depois nós temos um intervalo mínimo de 6 meses, necessariamente de 1 ano, mas não é um intervalo cronológico apenas, é um intervalo de prática do nível 1 para o nível 2. E o nível 2 também é uma escolha, porque nível 1 é o fundamento do Reiki 1, do sistema Uzui. O Reiki 1 é o fundamento. Praticando o Reiki 1 como deve ser, disciplinado e regularmente, você vai ter enormes benefícios na sua vida que você começa a experimentar já dentro do curso. Mas uma vez que você se sente chamado para o nível 2, quando você vai ao nível 2, e nós normalmente fazemos esse nível em retiro, para que você possa realmente experimentar a prática com mais profundidade e isolado das demandas do dia a dia, nesse curso você vai aprender novas ferramentas. Você vai aprender o Reiki à distância, bastante conhecido, dificilmente alguém que fez o Reiki 2 não fala sobre isso. E uma outra ferramenta que, curiosamente, pouca gente fala sobre ela, que é a cura mental. Eu acredito que deve surgir uma pergunta já já sobre isso, vamos esperar um pouquinho. Feito o Reiki 2, o que você vai me ouvir dizer é: o nível de mestre é isso que eu acabo de dizer aqui, não é um curso, não tem conteúdo programático, não tem carga horária definida, não tem manual, não tem conhecimento objetivo, não tem nada disso. Inventaram tudo isso. Acredito eu, veja bem, é mesmo uma opinião muito pessoal. Inventaram tudo isso em torno do nível 3, e tem até 3A e 3B, que para mim é completamente nonsense. Inventaram tudo isso para vender mais 1 ou 2 cursos. Nível de mestre não é curso. Nível de mestre é um chamado. O mestrado é um chamado. Então, em algum momento, essa pessoa que fez o nível 2 pode sentir que há um desejo de aprofundamento e um desejo de levar isso adiante. Levar isso adiante seria, a partir do nível 2, iniciar pessoas, fazer disso a sua vida. Se não for esse chamado, então alguma outra coisa que provavelmente venha do ego, venha da mente, está chamando essa pessoa. E o mestre tem a função e a responsabilidade de orientar esse discípulo na escolha desse caminho, ou não a escolha desse caminho. Ao longo do tempo que eu sou mestre, e fazem 23 anos que eu sou mestre, eu fui procurado por centenas de pessoas para fazer o nível de mestre, para fazer o 3A, para fazer o 3B, o nível 3. Até hoje, eu iniciei apenas uma única pessoa. Porque essa pessoa foi a única pessoa que fez o caminho e que realmente o chamado vinha de dentro. E essa pessoa se tornou mestra em Reiki e efetivamente trabalha com Reiki desde então. E já fazem muitos anos que isso aconteceu. Então, não é uma coisa restritiva. Mas é porque, para poucos, de fato, isso é um chamado que vem de dentro. Então, eu acredito que houve um grande desvio nessa coisa do nível do mestre, né? Um grande desvio nessa coisa do que passou a se chamar nível 3. E é importante esquecer isso, sabe? Não esquecer as dúvidas, por favor, façam as perguntas que houver. Mas esquecer essa demanda de que porque fiz nível 1, fiz nível 2, eu vou fazer o nível 3, eu vou fazer o mestrado, porque agora, então, é que eu sou importante. Percebe? Agora é que eu sou importante. E não é esse o chamado do Reiki. Não é esse o chamado do nível de mestre. Além da boate, meu celular caiu onde ele estava apoiado. Eu vou fazer as próximas perguntas e depois eu vou parar para ajustar o celular. Okay. A Ramona agradeceu e ela, pelo que eu entendi, ela concorda, ela vê dessa forma. A única coisa que a Ramona escreveu, né, falando que... Só um instantinho. Só um instantinho.
Eu me lembrei agora que a Ramona perguntou sobre doutorado em Reiki. Olha, desculpa, é a primeira vez que eu ouço falar disso. Eu É, nunca tinha ouvido falar. Mestrado, doutorado, daqui a pouco deve ter um pós-doutorado em Reiki, né? Olha, isso é completamente nonsense. Isso não existe. Quer dizer, existe, né? Pelo visto existe, mas é sim. completamente despropositado quando nós estamos falando da essência do que é o Reiki. E ela comenta sobre isso, né? Que ela conheceu uma pessoa que ela se iniciou dessa forma, né? Foi iniciada em doutorado Reiki. E ela vê que ela concorda com a nossa visão, que ela acha como correto. Mas eu acho que a gente precisa diferir, né, o que é certo e errado, que a gente não está falando sobre certo e errado, né? Então, essa pessoa que fez iniciação em doutorado Reiki, ou a pessoa que fez o mestrado em nível A, B, 7A, seja lá o que for, né? Não tem a ver com certo e errado, né? Essa pessoa fez uma iniciação e ela aprendeu dessa forma. E ela acaba passando os ensinamentos também dessa forma. Então, Isso. acho que vale apenas a gente começar a pesquisar de fato a origem, né? E eu botei nos comentários o site da Rick Alliance. E ainda Uhum. reforçando, como você tem falado o tempo todo, né? A gente está falando do sistema Zui. Então, a gente está falando do método original. Tem outros métodos de Reiki que levam outros nomes, e isso a gente não pode falar, porque a gente nem conhece, né? Então, a gente está É, falando sobre o exatamente. sistema Zui de origem, né? É. E eu acho muito Aí, importante, eu acho muito importante que fique claro para as pessoas que estão assistindo ou vão assistir a nossa live, né, que não há uma ideia de separação, né? Sistema Zui e os outros, né? Não, nós temos uma ideia, a nossa grão-mestra foi muito, muito, muito insistente nisso, de juntar, né, de nos juntar. Não importa muito uhum, bem o que aconteceu, os caminhos que Reiki tomou, embora eu seja um crítico disso, e quem me escuta falando, eu sou um crítico mesmo, mas basicamente eu sou um crítico de chamar de sistema Zui aquilo que não é sistema Zui. Mas aquilo que faz o bem, né, é lícito e faz o bem, está ótimo, está muito bem-vindo. sim. Nossa ideia é juntar, não é separar, né? Ser nós exclusivistas como detentores da verdade, como você bem colocou, né, que não é a nossa intenção, somos os detentores da verdade e os outros todos estão errados. Absolutamente não é isso que a gente está dizendo. Mas acho que é muito importante e eu vou me dedicar bastante a partir de hoje. A gente já tinha falado sobre isso e foi muito interessante a tua iniciativa de chamar essa live para isso, né? Eu vou dedicar parte do meu tempo a levar, através dessas novas mídias que a gente tem, essa informação. É muito importante que Uhum. alguém esteja falando de forma grande, né, para grande público, o que é o sistema Zui. Porque o que a gente vê na internet hoje, sendo chamado de sistema Zui, é um bocado absurdo. É um bocado absurdo. Assim, é. E eu vou te convencer a gente fazer um vídeo pra gente botar no YouTube pra ficar fixo, que a live dura 24 horas. E quem tá assistindo depois manda para as outras pessoas ficarem sabendo. Vou ler aqui algumas outras mensagens, né? A Lorena, ela já fez o Reiki 1, 2 e 3. E dizendo que o 3 foi o mestrado. Isso. O 3 foi tipo mestrado, tive que fazer reciclagem antes, tipo Zui. Mas acabei não seguindo. Gostaria de retomar. Preciso começar do zero? Então, essa é a resposta, a pergunta da Lorena. Uhum. Cara, depois o Vitor. Tava tentando não rir aqui, lendo as coisas enquanto você respondia. O Vitor falou: eu esperei 5 anos para fazer o Reiki 2, aguardando o mestre descer com uma túnica branca. Nuvens à volta. Aí Kamaline falou: para de esperar, faz logo o curso. Olha, essa colocação do Vitor é muito legal para ilustrar aquela coisa do nem tudo aquilo que eu digo é o que se compreende, né? E nem tudo aquilo que se compreende foi o que eu disse. Ele É, ouviu eu dizer que era preciso escutar um chamado para ir para o Reiki 2. E ele entendeu que eu tinha dito que era preciso esperar o mestre chamar ele. Então ele ficou esperando 5 anos eu chamar. E eu não chamo ninguém para fazer o próximo nível, eu não sugiro a ninguém fazer o próximo nível, né? Isso, se for, é um chamado interno, é um desejo interno que nasce. Se a pessoa tem alguma dúvida sobre esse chamado, eu posso ajudar, quem sabe, né? uhum, Clarificando as questões que se colocam, né? Então, olha, não tem que ouvir chamado de mestre nenhum, pelo menos não de mim, porque eu não vou chamar você para nada, né? Eu vou estar lá disponível para quando você sentir o seu chamado para chegar. A resposta da uhum, Lorena é muito difícil de responder, Lorena, porque
Eu não sei quais são as suas experiências, né? E quando você diz para mim que fez uma reciclagem nível um ou fez o curso nível um, é claro que eu entendo que você sinta que fez um nível um, mas eu não sei se foi exatamente o nível um que você fez, né? Então, eu vou procurar te dar uma resposta que talvez te atenda, respondendo de uma outra maneira. Quando um aluno que não foi iniciado por mim deseja fazer o próximo nível, por exemplo, um aluno chega, não é meu aluno de nível um e ele quer fazer o nível 2, eu sugiro que ele faça uma reciclagem de nível um. Primeiro porque o nível um é a base, Uhum. né? Não só é a base do sistema Zui, como ele é também a base do meu pensamento, porque tem um mestre Jandarma, o mestre João Carlos Melo, que está atuante dentro daquele protocolo sistema Zui, digamos assim. E é preciso que você talvez sinta isso para decidir se quer continuar o seu caminho comigo, né? Eu acho que o meu trabalho é muito bom e eu sou suspeito para isso, mas quem sabe o que, que você própria vai achar, né? Então, acho mais razoável que você conheça a base do meu pensamento e a base do sistema Zui, voltando para uma reciclagem de nível um antes de optar por fazer o nível 2 com outro mestre que não tenha sido aquele que te iniciou antes. Não sei se atendi a tua questão, mas é a única coisa que eu posso te dizer sem elementos sobre o seu processo. Mas eu fico à sua disposição. Se você quiser me procurar, provavelmente a Camaline vai botar aí algum contato, né, para você me acessar. Você pode me acessar diretamente e te escutando um pouco melhor, provavelmente eu consigo te atender um pouco melhor na tua questão. Sim. Quem a gente não tiver o contato aqui nas redes sociais, manda no direct o WhatsApp, que aí a gente faz contato direto com você pelo WhatsApp. Legal. O Vini escreveu uma coisa que eu também nunca ouvi. Ele falou assim: já ouvi dizer que o nível 3 era para multidões e o 4 para catástrofes. Tipo mandar reiki à distância para Brumadinho. Essa eu nunca ouvi Aham, também. sim. Então, E eu acho que. E, aham. eu falo, perdão. Então, Conte... dentro daquela que é a prática do sistema Zui, vamos definir o que é nível um, o que é nível 2 e o que é nível de mestre, né? É. No nível um, você vai aprender a autoaplicação e aplicação em outras pessoas. Inclusive, isso já é Uhum. treinado dentro do curso, né? Sábado à tarde, você já está fazendo prática em outras pessoas. Sexta à noite, sábado No pela manhã, curso. você está fazendo reiki em você próprio, ok? Uhum. Então, no nível um é isso que você aprende. Reiki presencial, com o toque das suas mãos, em você próprio e em outra pessoa. No nível 2, você vai aprender duas novas ferramentas. A primeira ferramenta é o Reiki à distância. O Reiki à distância é a possibilidade de você fazer a mesma coisa, numa metodologia bastante diferente, mas fazer a mesma coisa que você estava fazendo com o toque das suas mãos, sem o toque das suas mãos. Ou seja, a pessoa não está disponível aqui, não está presente para você fazer o Reiki com toque, então você pode mandar Reiki para ela em qualquer lugar que ela esteja. Nós temos na Reiki Sem Fronteiras Brasil, nós temos uma página de Facebook, é uma página oculta, é uma página que só os reikianos do nível 2 têm acesso, onde as pessoas postam, pedem envios de reiki à distância para pessoas que não estão acessíveis nem para elas próprias, né? Ou para elas próprias que não estão acessíveis para nós, pessoas que estão internadas em hospital, etc. Então, o Uhum. que é o reiki à distância? De uma forma bem breve para explicar. A cura mental é a possibilidade de você aplicar reiki no plano inconsciente. É uma ferramenta extremamente sensível, extremamente profunda e extremamente potente. Porque lá no nosso plano inconsciente, segundo aí a neurociência moderna, 85% do conjunto da nossa mente é uma mente inconsciente, em torno disso. Nesse lugar é onde residem as nossas belezas e as nossas disfunções, né? Então, as mensagens que não são saudáveis, que estão gravadas nesse inconsciente, podem ser acessadas e podem ser, quem sabe, tomara, sanadas pela prática da cura mental. Nível de Sim. mestre só tem uma nova ferramenta. Objetivamente, eu vou aprender como iniciar a pessoa. Não há mais nada no sistema Zui que não sejam essas ferramentas. Eu já ouvi falar de cirurgias espirituais, né? Esse agora, reiki para catástrofe. Eu não sei o que é isso, entende? Eu conheço reiki para pessoas. Catástrofe não é uma pessoa. E aí é interessante a gente voltar um pouquinho lá atrás, num dos fundamentos primeiros do sistema Zui. Aliás,
é um dos fundamentos primeiros da energia vital. A energia vital, que em japonês chama-se Qi, da palavra Reiki, que em chinês chama-se Qi, do Tai Chi Chuan, por exemplo, do Qigong, né? Que para os indianos chama-se Prana, por exemplo. A energia vital, ela tem uma definição, é a energia de vida biológica. Portanto, não é possível aplicar Reiki ou qualquer outra prática que esteja envolvida a energia vital, Chi, Ki, Prana, como você queira chamar, que não seja um sujeito biologicamente vivo. E os sujeitos biologicamente vivos são animais racionais, animais irracionais e vegetais. Então, tem gente que faz reiki em monitor de computador. Tem gente que diz que faz reiki no carro. Eu não discuto isso, mas há um equívoco de definição. Reiki, a palavra reiki, tem a sílaba ki. Ki é energia vital. Por definição, energia vital é energia característica da vida biológica. E o meu carro e o meu monitor não têm vida biológica. Então, eles não recebem reiki. Recebem influências do seu campo eletromagnético. Eu posso imaginar que podem receber até influências do campo do seu pensamento, sei lá. Eu sei lá o que está provocando isso na luz aqui agora, por exemplo. Não sei se não é essa quantidade de energia que está envolvida nesse nosso encontro, mas de dizer que é o reiki que está provocando isso é uma bobagem. É uma bobagem, por definição. Entende? Então, eu não posso fazer, por essa definição e por continuação, eu não posso fazer reiki para uma catástrofe. Eu posso fazer reiki para as pessoas envolvidas naquela catástrofe. Eu não posso fazer reiki para o planeta. Eu posso fazer reiki para as pessoas que estão no planeta, para as florestas que estão no planeta, para as plantações que estão no planeta, para os animais que estão no planeta. Porque são esses que têm vida biológica. Essa é uma questão muito importante, porque eu acho que é um dos erros mais comuns na prática, no ensinamento, na forma como se divulga reiki. É um dos equívocos mais comuns. E esse é bem simples. Energia vital, energia de vida biológica. Se não tem vida biológica, não recebe reiki. Sim. Você já respondeu exatamente uma pergunta sobre isso, mas eu vou detalhar, né? Tem uma pessoa aqui que perguntou sobre... Adriana perguntou sobre reiki para alimentos e que disse que estão vendendo pizza vegana com reiki. Na verdade, Sim. eu já provei essa pizza. Eu não sei se são mais pessoas que estão fazendo essa pizza, mas eu lembro que tinha um pessoal na... esqueci onde que era. Mas era uma pizza muito boa, né? Mas eu acho que hoje o alimento que está vivo, né, que tem a vida biológica, e o alimento cozido que já morreu e que não recebe a energia do reiki, né? E o que é mais importante, é a pessoa que mandou aqui, que eu estou no celular, perguntando sobre os cristais, né, e água. Energização da água com reiki e energização de cristais, né? A gente trabalha com cristal, a gente tem cristal para todo que é lado, até peguei uns aqui, né? Tá aqui do lado. Você trabalha com cristal, você tem muito conhecimento de cristal. E o cristal, ele tem silício, ele guarda memórias, então a gente pode energizar um cristal, mas não é energia reiki, né? Eu acho que essa é a diferença. A gente pode energizar a água, a gente pode mandar orações e vibrações e outros, né, seja lá suas crenças e religiões, né, por exemplo, para a Amazônia, para as queimadas, né, a gente pode fazer uma corrente de oração, mas isso é uma coisa, né, reiki é outra, eu acho que a gente precisa diferir o que é reiki de fato, como você trouxe, né? Exatamente, eu acho que é a questão fundamental hoje, né? Você sabe, eu estava me lembrando agora, em 1999, eu tive num encontro internacional com a grão-mestra Phyllis Furumoto, né? Naquela ocasião, eu fiz uma pergunta para ela e ela me deu uma resposta muito interessante. Eu estou aqui tantos anos depois lembrando dela. Eu perguntei para ela o que ela achava desse fenômeno da formação dos mestres instantâneos. Imagine, em 1999 já estava havendo esse fenômeno de cursos de mestre de fim de semana. E ela me deu uma resposta que eu me lembrei agora a propósito dessa colocação. Ela disse assim para mim: eu acredito que o ser humano passou tanto tempo acreditando no fim do mundo. Lembra? Nós estávamos em 1999. Lembra aquela história de 2000 não passarás? As pessoas estavam muito ligadas nisso. Do ano que vem a gente não passa, né? Ela então disse isso. Eu acredito que as pessoas passaram tanto tempo acreditando no fim do mundo que elas passaram a acreditar que não há mais tempo para nada.
E, em nome dessa falta de tempo, muita coisa tem sido perdida. De lá para cá, isso piorou muito. A velocidade aumentou muito. E é claro que é muito importante, imagina, né? Olha o que a gente está podendo fazer aqui agora. Nós estamos distantes milhares de quilômetros, provavelmente, de muitas pessoas que estão assistindo a gente. Então, essa velocidade de informação é muito importante, mas a gente precisa entender que a velocidade não deve comprometer a profundidade. Então, é preciso focar em profundidade. O Reiki não é uma prática de velocidade, o Reiki é uma prática de profundidade. E eu estou dizendo isso porque eu acredito que nessa coisa da velocidade, as pessoas começaram a passar por cima de algumas coisas importantes. Uma delas eu já citei, cursos de 2 horas de duração, quando a gente faz ele em 23, e deveria ser no mínimo 16. Essa velocidade acaba comprometendo muita coisa. E na velocidade, as pessoas não dão tempo de se apropriar daquilo que está sendo dito, daquilo que deveria ser dito, daquilo que de fato eu estou escutando e checar se o que eu estou escutando de fato é o que está sendo dito. Percebe? A velocidade acaba comprometendo muito o conhecimento. E as pessoas, então, acabam juntando tudo no mesmo pote. Então, tudo é reiki. Então, qualquer coisa é reiki. A energia é reiki. Não é. Não é tudo que é reiki. E reiki não é para tudo. Para monitor, por exemplo, eu já expliquei, não funciona. Entende? Não funciona. E não é demérito para o reiki isso. Porque a potência que ele tem no trabalho com a energia vital é enorme, é grandiosa. É o que há de mais nobre, é a vida. A vida humana, a vida do animal irracional ou a vida de um vegetal. É a vida em si, a vida biológica, que é o que nós temos de mais precioso. Mas a gente precisa ter o cuidado e a atenção para não misturar tudo no mesmo pote, botar tudo no mesmo caldeirão. Não é tudo a mesma coisa. Então não dá para fazer reiki em cristais. Por que que não dá? Porque cristal não é um ser de vida biológica. Ele é um ser de vida mineral. Qual é a característica da vida biológica? Os seres biológicos, eles cumprem 6 etapas: nascer, crescer, amadurecer, reproduzir, envelhecer e morrer. O cristal não amadurece, reproduz, envelhece e morre. Ele não faz isso. E, por extensão, a água também não faz. Percebe? Isso não significa que não se possa energizar cristais ou não se possa energizar a água. Talvez você já tenha ouvido falar de um pesquisador chamado Masaru Emoto, que fez uma pesquisa incrível sobre a água, sobre as moléculas da água, e de que maneira a água podia ser impregnada com a energia do pensamento, a energia da fala, a energia da música. As fotografias que ele fez do cristal dos cristais da água, né, das moléculas da água, cristalizadas, em determinadas situações, como falando amor para a água, por exemplo, gratidão para a água, por exemplo, ou falando ódio para a água, por exemplo, é uma coisa incrível, incrível. Colocando um heavy metal daquela de má qualidade para a água, ou colocando uma música clássica, um Vivaldi para tocar, e a água mudava de formato na sua estrutura molecular. Então, é claro que você pode, né, fazer uma oração para o copo d'água e beber essa água e ela está energizada, imantada, magnetizada, sei lá como é que se chama isso, né? Claro que sim. E o seu cristal também, se você coloca a sua energia no seu cristal, ou submete ele à luz da lua, à luz do sol, à chuva, ou à força do seu pensamento, é claro que isso vai interferir de alguma forma. O cristal com silício, como a Camalina estava dizendo, ele concentra e armazena informações. Mas isto não é reiki. Não dá para fazer cristal em reiki. E talvez isso seja chocante para algumas pessoas, mais uma vez, que talvez tenham aprendido a técnica de reiki em cristais. Entendeu? Sim. Lembra disso. Energia vital é energia de vida biológica. Portanto, a prática do reiki é inerente aos seres que têm vida biológica e não outra coisa. Sim. Vamos continuar acompanhando a luz, porque quando ela pisca durante muito tempo, já está ficando da noite, né? Então está ficando muito escuro. Então vamos ver até onde a gente vai dentro da hora que a gente tem. Na verdade, a gente ainda tem 20 minutos. Eu ainda tenho várias perguntas no celular, mas de alguma forma a gente está dando mais atenção também às pessoas que estão comentando aqui ao vivo também. Acho que é importante a gente falar com essas pessoas. Então tem... Eu não entendi o seu nome, mas... Ai, meu Deus, cadê aqui? Mas é do Instagram Bacelar? Tricolor.
Eu li alguns artigos na internet que não se deve fazer reiki à distância para o paciente no momento que ele está sendo operado, somente antes ou depois. Procede? Eu gostaria de fazer a pergunta, uma pergunta complementar para quem me faz essa pergunta, né? Ou Eu de gostaria de onde... acrescentar, porque tem uma pergunta no celular que alguém perguntou se tem alguma contraindicação ao reiki, e talvez tenha correlação com essa pergunta. Tem, com certeza, né? Talvez, eu gostaria de fazer uma pergunta que seria assim, por que não fazer durante a cirurgia, né? Tem ali Uhum. uma questão restritiva, não vamos fazer reiki durante a cirurgia, fazemos no pré e no pós-operatório, mas não fazemos durante. E eu perguntaria, por que não? É o Deco? A gente Sim, eu conhece ele. imagino. Bacelar Ah, tricolor eu para não você sabia que era ele. É o Deco. E a Fátima legal, tá online Nelson. também. Bacana. Então, assim, essa pergunta é respondida pela outra, né? Se tem contraindicação. É preciso a gente Uhum. entender que a energia vital é a energia que cria a vida. Eu costumo fazer uma metáfora, né? Dizendo que se o Criador fosse um tecelão, a energia vital era o fio do novelo. Então, o Criador está tecendo um tapete com o fio de energia vital. Então, nós temos o Criador como força suprema e nós temos uma matéria-prima. Essa matéria-prima é esse novelo, é esse fio que tece esse tapete, né, que nós somos. Né? Então, é preciso entender que esse material, né, vindo dessa força suprema, ele tem, digamos assim, um propósito muito específico, que eu arrisco até chamar assim de uma inteligência própria, né, que nunca é anti-vida, ele sempre é Uhum. pró-vida. Ele é a força que compõe a vida e ele é a força que sustenta a vida. Então, ele sempre é pró-vida. E nós estamos falando aqui de reiki, estamos falando aqui do Ki, estamos falando da energia vital. Né? Não estamos falando de outra energia. Então, essa energia é sempre pró-vida. Jamais fazendo reiki haverá um comprometimento da vida. Sempre haverá um incremento da vida, não importa em que momento você faça. Então, essa ideia de que fazer durante uma cirurgia poderia provocar algum desconforto, poderia. Eu nem sei o que, eu adoraria saber o que, né? Mas não existe, ok? O que a Fátima falou, a Fátima também está aqui online, né? Perguntou se compromete a. Quer dizer, pelo menos que foi que eu acho que falaram para eles, O né? efeito Que da anestesia. compromete a anestesia. Imaginei que era isso que iam falar. Então, ao mesmo tempo que reiki tem na sua ação um efeito desintoxicante, e algumas pessoas já experimentam isso durante o curso, e o efeito mais imediato é um aumento da diurese, elas começam a praticar reiki durante o curso e começam a ficar com muita vontade de fazer xixi. Então, o sistema está encontrando na diurese uma forma de eliminar toxinas. E se essa pessoa estiver muito intoxicada, bioquimicamente intoxicada por medicamentos, bioquimicamente intoxicada por Uhum. uma má alimentação, uma má combinação dos alimentos, uma má escolha de alimentos, né? Ou se ela estiver psiquicamente, emocionalmente, digamos, intoxicada, ela vai sentir isso de uma forma muito mais imediata. Entretanto, ao mesmo tempo, como o reiki é sempre pró-vida, se no momento de uma cirurgia, aquele elemento químico estranho ao corpo, que é o anestésico, é fundamental para aquele processo, a vida na pessoa sabe que ela precisa daquele anestésico. Então, não vai haver um efeito desintoxicante na mesma medida. Aquela toxina que foi eliminada, naquele caso que eu levantei, do aluno durante um curso que começa a fazer muito xixi, ele está eliminando uma toxina que é absolutamente tóxica, não precisa, não deve estar Uhum. mais naquele sistema. Mas o anestésico precisa estar naquele sistema, e o sistema inteligente sabe disso. Então, ele se utiliza do reiki para aumentar a potência de vida, para sustentar mais a vida durante aquele procedimento, mas nunca para eliminar o anestésico. O reiki não faz nada. O reiki potencializa a vida. Reiki não desintoxica.
Quem está desintoxicando é o sistema potencializado pela energia vital. Ficou claro? Ficou muito claro. É... Nossa, temos mais perguntas aqui, peraí. Eu tô assim, né, de um lado para o outro, porque é muito curioso que a gente começou a conversa, a luz aqui ficou zerada. Tô totalmente no escuro. De vez em quando ela volta. Eu tô vendo bem você. E o meu É tripé interessante do porque nós celular quebrou de um jeito. estamos em dois ambientes diferentes acontecendo a mesma coisa, né? Exatamente. E o meu tripé quebrou de um jeito que eu não tô conseguindo botar meu celular em lugar nenhum. E como tá escuro, eu vim pra janela para tentar pegar um pouco da luz que resta do dia. A gente já tá chegando no final, mas vamos aqui algumas perguntas, né? Não acho de todo, e você sabe que eu sou em alguns aspectos bastante pragmático, né? Não acho de todo uma coincidência isso acontecer no momento em que a gente está fazendo uma live de esclarecimento sobre o rei. Sinceramente, eu não acho que é uma coincidência, não. E eu acho que a gente tem que fazer mais. Vamos fazer mais. E vamos preparar umas lanterninhas, a bateria ou pilha, porque se isso acontecer, a gente continua iluminado, né? Sim. E fazer mais cedo também é uma boa. Isso. Vamos fazer. Tem uma pessoa que falou que fez uma cirurgia semana passada e sentiu o reiki à distância antes, durante e depois. Depois tem uma pessoa que perguntou, a Daniela perguntou, por que o aplicador de reiki pede para beber um copo de água depois da sessão de reiki? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Não sei. Eu vou. Daniela? Pessoa? Daniela. Daniela. Porque o aplicador. Daniela. Por que o Daniela. aplicador de reiki pede para beber um copo de água depois da sessão de reiki? Eu não sei, essa pergunta está colocada como se fosse uma afirmação verdadeira e genérica, né? Geral, e não é. Né? Eu não peço isso, e lá no nosso ambulatório, os nossos voluntários, e são muitos, e há muitos anos, como a gente colocou lá no início, para quem não estava assistindo, né? A Reiki Sem Fronteiras Brasil existe há 17 anos, e nós já temos mais de 35 mil horas de atendimento em ambulatório. Então, a gente tem uma amostragem muito potente, né? Isso é uma coisa muito bacana. Temos muitos casos, temos muitas situações para a gente poder falar um pouco melhor, esclarecer um pouco melhor as pessoas. Né? Nós não pedimos isso e nem por isso as pessoas se beneficiam menos. Né? Agora, quando eu faço um curso, e na semana que vem vai ter um curso, né? Quando eu faço um curso de Reiki 1, eu peço às pessoas, antes, eu mando um guia de orientação, e nesse guia está escrito, durante os dias do curso, hidrate-se bem. E eu falo isso, e talvez por isso você tenha essa informação, não sei, né? Eu falo isso porque, pelo que eu acabei de dizer, Reiki tem um potencial no sistema de provocar desintoxicação. E um corpo bem hidratado desintoxica melhor, mais facilmente do que um corpo pouco hidratado. Porque você sabe, nós somos quase 90% de água. Se faltar água nesse sistema, ele vai ficando mais intoxicado e com mais dificuldade de eliminar toxinas. Talvez, então, e só talvez, eu estou arriscando, essa pessoa que te disse isso tenha dito por isso. Toma um copo d'água depois para facilitar o processo de desintoxicação que talvez, se for o seu caso, Reiki esteja promovendo naquele momento. Sim. Quando eu fiz a iniciação, eu lembro que eu fiz muito xixi durante o curso todo e fiquei com muita sede também durante o curso todo. Né? E pode ser também essa possibilidade de quando a pessoa aplica reiki, ela também recebe, né, o reiki. Então ela também está num processo ali de equilíbrio, de purificação, e isso pode mexer também com a parte fisiológica, né? Sim, com certeza. E a propósito agora, falando de água, eu queria falar uns segundinhos, né? Nós estamos num problema grave de água, né, no Rio de Janeiro. Isso é um problema muito mais grave do que se possa imaginar, porque a água é a fonte da vida, nós somos água e nós estamos tomando uma água de muito baixa qualidade. Né? Já há muitos anos que a gente está tomando. Né? O último investimento que foi feito no Guandu foi feito no governo do Brizola, imagina você. De lá para cá, quanto essa população já cresceu e o sistema continua igual. Então, presta atenção na água que você está bebendo. Né? Escolha um filtro doméstico de boa qualidade, vá buscar água na serra, né? Vai buscar água na Floresta da Tijuca, que tem nascentes onde você pode abastecer disso. Né? Use uma água de boa qualidade, porque o seu sistema precisa de uma água de boa qualidade.
Deixa eu falar uma curiosidade aqui, né? Que eu tava pensando aqui sobre essa questão da luz. Eu fiquei pensando, pô, será que acabou a luz no prédio, né? Mas eu vim aqui pra janela, tá tudo com luz. Lá embaixo tá com luz, a casa da frente tá com luz, então Isso. acho que é meio sincrônico. Nós estamos com luz dentro. Fora ela está piscando, mas dentro ela continua forte. Dentro tá com luz, é. Até porque a Elke disse que ela tá vendo nós dois muito bem. Então, beleza. Ó, o Léo perguntou, Léo Casilho? Casilho, acho que é isso. E na gravidez, realmente o ideal é a aplicação após o terceiro mês ou pode ser a qualquer período? E, inclusive, a gente já fez bastante reiki em grávidas, né? É, verdade. Eu tenho muita experiência com grávidas, né? E volto à questão anterior. Reiki é sempre pró-vida e não há nenhuma contraindicação. A única contraindicação que poderia haver é o receptor não querer receber reiki, né? Nesse caso, você não deve fazer. Fora isso, não há nenhuma contraindicação, nenhuma mesmo, né? O processo da gravidez é um processo em que há uma demanda de energia vital muito grande, é um dos processos que há uma demanda de energia vital muito grande, e fazer um acompanhamento de uma gestante com reiki é muito bacana. Eu tenho algumas experiências, desde mulheres querendo engravidar e não engravidavam, e junto com os seus métodos tradicionais da medicina convencional, passaram a fazer reiki. Algumas passaram a fazer um acompanhamento terapêutico para entender aquele processo que dificultava a gravidez, né? E eu tenho 6 casos de mulheres que engravidaram a partir do trabalho com reiki. Eu tenho vários casos de acompanhamento de gravidezes com reiki e tenho o depoimento de médicos, pediatras neonatal, que acompanham as crianças depois do nascimento e que acompanhavam outros filhos daquela gestante antes do reiki e que referem que aqueles bebês que receberam reiki durante a gestação, que a mãe é reikiana e que recebem reiki nos primeiros momentos de vida, são bebês diferentes. São bebês que não têm, de uma maneira geral, aquela intercorrência comum que acontece nos primeiros 12 meses de vida e que são definidos, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde. Eu tenho vários relatos com essa experiência. Então, não há nenhuma contraindicação, foi o Léo que perguntou, né? Léo, não tem nenhuma contraindicação para o reiki, não tem que ser a partir do terceiro mês de gravidez. Se você deseja engravidar com a sua parceira, comece a fazer muito reiki antes, faça reiki durante. Durante, eu acho que não, para não atrapalhar o ato, né? Mas faça reiki durante a gestação e faça reiki durante o parto. E a experiência mais intensa e profunda que eu tenho foi da gestação da mãe da minha filha, que era reikiana, toda a gestação acompanhada, o parto acompanhado. A minha filha nasceu nas minhas mãos e um dos depoimentos que eu tenho do pediatra é o pediatra da minha filha. Hoje ela está com 20 anos, ela é reikiana já há quase 10 anos, e é um diferencial muito grande. Não há nenhuma contraindicação, Léo. Vamos fechar com 2 perguntas. Na verdade, a gente tem várias outras, né? Mas já está dando 1 hora de live. Uma mais simples. O que a gente vai fazer? Você que é a gestora da nossa live, o que a gente vai fazer com as perguntas das pessoas que a gente não vai ter tempo de responder? Porque eu não gostaria tem de gente que já está. Resposta, né? Sim. Tem gente que já está pedindo para a gente fazer outra live. A gente pode também, já colocaram aqui para a gente, sim, fazer um vídeo fixo para botar no YouTube. Então, vamos fazer, porque tem mais gente pedindo. O Tony brincou falando que ele falou, somos nós reikianos que estão mandando energia para vocês e a luz está piscando. Obrigado, Tony. Valeu. Muito bom. Sim. Tá, a galera tá pedindo outra live. Vamos fazer outra live, com certeza, mas a gente também tem que descobrir um método de ficar fixo. Então, se alguém souber fazer isso, salvar, se tem como salvar a live e depois a gente postar de uma forma fixa, manda pro direct, ensina pra gente, porque a gente não é muito bom nisso, não. A gente não tem muita experiência nisso, não, a gente tá aprendendo. Por enquanto, a gente vai se tornar ainda profissional das lives aqui. Para a gente acessar mais pessoas, né? Isso, para essas pessoas que gentilmente vieram hoje assistir a live, né? E que fizeram perguntas, vamos ver qual seria a maneira da gente poder direcionar a resposta para elas, né? Se elas deixarem contato, por exemplo, a gente fala pessoalmente com cada uma, né?
Sim, o ideal é quem está aqui na live manda o WhatsApp para o direct, para ficar privado e porque é uma forma mais fácil da gente poder realmente ter Legal. certeza que a gente vai te responder. Nos comentários fica mais difícil a gente ver todos. É, eu vou trazer as duas últimas perguntas, mas eu já vou deixar aqui registrado quem está aí online na live agora, nesse momento, quiser receber uma sessão de Reiki, manda também no direct. Eu quero receber uma sessão de Reiki que a gente vai sortear as pessoas que estiverem online. Vamos sortear uma pessoa para receber uma sessão de Reiki de forma gratuita. Vamos sortear 4 pessoas. Opa, 4 pessoas. Vamos fazer Beleza. 4 pessoas. O Vamos fazer mestre um manda, a sorteio. gente obedece. Que Isso aí, porque beleza. 4 quando pessoas você para receber começou Reiki. a falar, quando você começou a falar do sorteio agora, a luz piscou muito mais rápido. Então acho que isso é Aqui uma eu tô no dica, uma escuro, eu tô pista. com a lanterna. Sim. Isso para mim foi uma pista para a gente oferecer reiki para mais pessoas lá no nosso ambulatório social. Vamos sortear 4 Boa. pessoas, tá? Tá. Então manda o nome e fala assim, ó, no direct. Eu quero receber uma sessão de Reiki e bota seu WhatsApp. A gente vai sortear e depois a gente entra em contato com você. Isso Falando aí. sobre isso, né, a pessoa vai receber de forma totalmente gratuita. Explica sobre como que são as sessões de Reiki no ambulatório social e tem gente perguntando se pode cobrar a sessão de Reiki, como é que é isso? Ah, ok. Bacana essa pergunta, né? Eu vou começar por essa. Cobrar por uma sessão de reiki é uma decisão de foro íntimo. Você tanto pode fazer sessões de reiki a vida inteira e nunca cobrar por elas, como você pode cobrar por elas o valor que você achar razoável, né? Eu digo para você, no mercado, de uma maneira geral, uma sessão de reiki, o preço de uma sessão de reiki, se equipara ao preço de uma sessão de massagem convencional, aquela que a gente chama de massoterapia, né? Então, você sabe que esse valor varia de região para região, varia de um bairro para o outro, varia de uma cidade para outra, obviamente. E a sessão de reiki teria essa mesma variação, acompanharia essa mesma variação, né? Há pessoas que dizem que é errado se cobrar por a sessão de reiki, porque você não pode cobrar por alguma coisa que chega para você de graça. Mas isso é uma afirmação equivocada e infantil, porque eu não cobro pela energia do reiki, né? Como me cobram pela luz elétrica. Eu não cobro pela energia do reiki. Eu cobro pelo meu tempo, eu cobro pelos cursos que eu faço para me aprimorar como profissional, eu cobro pelo aluguel da minha sala, eu cobro pela luz da minha sala, pela limpeza, manutenção dos equipamentos da minha sala. Isso tem um custo agregado e é razoável que eu, que me disponibilizei a fazer reiki profissionalmente para pessoas, cobre por isso, percebe? Na Reiki Sem Fronteiras, né, quando eu tive um sonho, que foi que deu origem a Reiki Sem Fronteiras, um sonho mesmo, um sonho daquele que você sonha dormindo, né? Eu sonhei com aquela instituição e a ideia desse sonho era tornar Reiki popular. Lembre-se, isso aconteceu, ela foi fundada há 17 anos, isso aconteceu, se não me engano, há 19, 20 anos atrás. Naquele momento, o Reiki ainda era muito restrito aos consultórios particulares e tal. E eu tive a ideia desse sonho, né? A ideia que veio através desse sonho foi: vamos popularizar Reiki, vamos universalizar Reiki. Vamos falar sobre Reiki para todo mundo e vamos levar Reiki para a maior quantidade de pessoas possível. Você veja, a gente estava dizendo há pouco que nós já fizemos 35, já passou de 35 mil sessões de ambulatório. Olha, O nosso... 25 segundos para a live acabar, é só 1 hora. Beleza. Gente, quem precisar, manda mensagem no direct. No nosso Manda mensagem no direct a gente completa. faz Reiki por 20